Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje eu vou falar um pouco sobre o castigo. Nas minhas palestras na escola de pais, é recorrente que as mães me perguntem sobre o castigo. Do meu ponto de vista, o castigo não é efetivo. O que se entende, na verdade, por castigar? Para mim, castigar é punir e não é a nossa função punir, mas a nossa função é educar, é ensinar a criança o que ela pode, o que ela não pode, quais são as consequências disso. Portanto, o que seria uma educação mais saudável e mais significativa do meu ponto de vista? Eu gosto muito de trabalhar com a sanção por reciprocidade, que é um termo utilizado por Piaget, ou consequência lógica, que é o seguinte: a criança tem uma ação e ela precisa ir compreendendo ao longo do processo de desenvolvimento dela que toda ação tem uma consequência. A consequência tem que estar diretamente relacionada à ação da criança. Só assim ela pode dar sentido, só assim ela pode ir incorporando esse saber, ela pode ir compreendendo o que nós desejamos ensinar para ela. Como assim? Por exemplo, você não comeu, não vai na casa da vovó. Não tem sentido. A ação da criança não tem correlação com a consequência. Então, se a criança não comeu, qual seria uma consequência lógica? Ela não vai comer a sobremesa, por exemplo. A consequência está diretamente relacionada à ação da criança. Ou tem como combinado que a criança vai arrumar o quarto dela antes de ir passear. Se a criança não conseguiu arrumar o quarto, que pena, enquanto ela não arrumar, ela não vai passear. A consequência está diretamente relacionada à responsabilidade dela na arrumação do quarto. Se a criança cumpre a rotina estabelecida dentro dos horários, no final do dia ela tem 20 minutos para brincadeira com o pai ou com a mãe, ou leitura, ou sei lá, aquilo que for mais interessante para você. Se ela usou esse tempo para cumprir essa rotina, puxa, que pena, já são 9 horas, você não vai mais poder fazer essa atividade com a gente porque você demorou muito para cumprir a sua rotina. A consequência está relacionada à ação. Então, toda vez que você quiser ensinar a criança, não pense simplesmente em castigá-la. Essa história de vai pensar, eu sempre digo vai pensar o quê? O que uma criança tem condições de pensar sozinha? Faça sim uma reflexão com ela, explique o que está acontecendo, mostre, ensine que toda ação tem uma consequência. Mas vai pensar, vai para o seu quarto, fique de castigo, fica sentado aí, do meu ponto de vista, são punições que não mudam o comportamento de uma criança. Essa é a minha reflexão de hoje para você. Um grande beijo!